Boa noite, irmãos. Graça e paz. Gosto muito do pastor Oswaldo quando ele fala sobre as provocações. Porque o que Deus tem colocado no meu coração, principalmente num passado recente, é uma série de inquietações e eu quero compartilhar com vocês. Então eu espero que vocês não tenham aqui vindo para ouvir uma pregação, porque não terá. Então, se você veio, se você pagou pela pregação, vou ficar devendo. Porque o que nós teremos é uma conversa mesmo, que eu acho que vai ser, e dias atrás falei lá no irmão Zé Abrantes, que o salmista Davi gostava de conversar com a sua alma. E hoje eu vou fazer uma conversa de alma com vocês. E dentro dessa provocação, nós estamos falando de um assunto que começa hoje, sobre sozo e shalom. E esse tema, ele envolve o que eu diria a integridade do Evangelho. E a minha provocação na noite de hoje vai ser: quão honesto nós temos sido com o Evangelho e conosco mesmo até agora, ou conosco mesmo com relação ao Evangelho. Se você não entendeu, não tem problema, você vai entender daqui a pouco. Porque um dia desses eu fui tomar um café, com os pastores, e eu fiz um comentário que parece que ele ficou assim um pouco chocante. Quando eu disse assim, olha, está existindo uma dicotomia entre a mensagem e a plateia. Porque muitos de nós, meus irmãos, estamos vivendo uma época de que nós vimos a igreja, nós ouvimos a palavra e nós somos, por vezes, refratários à palavra. Ou seja, ela bate em nós, mas ela não entra, ela não vai. E nós cantamos um hino muito bonito agora, no começo, e ele falava de dois aspectos da salvação. E ele não falava do terceiro, que era a cura. E hoje, quando nós estivermos falando sobre sozo, nós vamos falar que o Evangelho mostrado por Jesus através da palavra sozo, ele fala tanto de salvação, quanto de libertação e quanto de cura. Mas é mais comum nós ouvirmos falar de salvação. Então você quer aceitar Jesus para ser salvo? As pessoas aceitam Jesus para ser salvo. Acontece que, por vezes, entre a salvação e eu morrer para ver Jesus, que é quando a minha salvação vai ser válida, eu tenho uma vida. E como é que eu tenho vivido essa vida? Como é que você tem vivido essa vida? E eu e você podemos ter vivido essa vida ou estar vivendo essa vida com as nossas feridas. As feridas que eu trouxe e que não foram curadas. Então, eu incentivo não só a vocês que estão aqui, mas a vocês que convidem outras pessoas a, durante o mês, vir discutir sobre sozo e sobre shalom. E nós vamos entender um pouco mais daqui a pouco. Porque eu tenho certeza que a provocação é: quanto de vocês, e isso inclui a mim, primeiro Deus fala comigo, porque o que eu vou falar é o que Deus falou comigo. Quantas vezes eu abri a Deus as minhas feridas? As feridas que eu adquiri ao longo do tempo? Ou será que o Evangelho está servindo para maquiar as minhas feridas? Vocês estão me entendendo? Então eu faço uma cara bonita, eu ponho uma roupa bonita, eu faço uma canção bonita, mas a minha alma está machucada, ela continua machucada. E eu não consigo potencializar a minha vida, eu não consigo viver o Evangelho, porque o sozo não me alcançou. Ah, mas se eu morrer eu vou para o inferno? Claro que não. Você já está salvo. Mas será que você está curado? Será que você está liberto? E fez-se silêncio. Então nós vamos falar hoje sobre esse tema. Como eu não acredito em coincidências. Aliás, coincidência para mim é o agir de Deus com a mão dele. Quando eu vejo assim, eu falo, Deus está pondo a mão aqui.
A Jennifer que está nos visitando e o Leandro são pessoas que aumentam a minha responsabilidade, porque a Jennifer foi que me apresentou a primeira vez o Soso na sua integridade, que me levantou a curiosidade sobre o Soso. E quando o pastor Oswaldo diz assim, nós vamos falar sobre Soso e Shalom, você quer falar? Eu não costumo aceitar, eu gosto sempre de fazer deixe-me ver. Nesse caso aqui não, eu disse não, eu vou, mas não é porque esse assunto me seja familiar, mas é porque eu tenho a oportunidade de exercitar com vocês o que é que eu estou desenvolvendo nisso. Então, vocês não pensem que o que eu vou falar, você tem todo o direito à crítica, como sempre, num país democrático, mas mais ainda hoje, porque esse assunto tem um quê de inquietude minha, um quê quase de raiva. Santa, mas tem. Meus irmãos, esse senhor aqui, que é meu amigo, conheceu o pastor Hélio de Souza Ribeiro, que me batizou em 1971. 71. O ano que vem faz meio século que eu fui batizado. Quanto tempo faz? Meio século. Tem gente aqui que olhou para isso e falou assim, não faço, nem consigo fazer a conta. E eu olho para a minha vida cristã e digo, que vida cristã medíocre. Não é isso que eu quero, Deus não quer isso de mim. Então, quem sabe, a partir de hoje, eu seja uma pessoa mais útil ao reino e a minha fé não tenha mais que ser passada por provas de eu ficar irritado com ela. Porque não é possível. Isso não é possível. Vamos lá, então. Cadê? Muito bem. Soso e Shalom. Eu vou pedir aqui, nós estamos sem o... Então, passa o próximo para mim. Essa é a nossa agenda. O que é Soso e o que é Shalom? Essa é a primeira coisa. Vocês vão sair daqui sabendo o que é Soso e o que é Shalom. E depois, como ser Soso. E depois, como desfrutar Shalom. Se nós conseguirmos juntar tudo isso, meus irmãos, eu vou dizer para vocês, a vida de vocês e a minha nunca mais será a mesma. E não pode ser. E não pode ser, a gente não pode entrar nessa igreja e sair todo domingo do mesmo jeito. A gente não pode ser atropelado pelo problema na hora que chega na esquina. De repente a nossa fé, a nossa espiritualidade não está aguentando virar esquina. Né? A gente sai daqui, a hora que chega ali a gente já mudou. Então vamos lá. O que é Soso? A palavra Soso, ela vai ser encontrada na Bíblia, isso daqui é importante essa teoria aqui para você entender, várias vezes, e ela quer dizer salvar, mas ela traz dentro de si uma conotação mais completa. Existem outras palavras na Bíblia que se referem a salvar, mas eu quero que você atente a como foi que Jesus a usou. Daqui a pouco nós vamos ver. Mais um, por favor. Passa mais um, aí. Ela quer dizer salvar, curar e libertar. A tradução do Novo Testamento do grego, quando Jesus usou para uma pessoa sozo, seja curado, ou seja, salvo, englobava naquele ato a salvação, a cura e a libertação. Isso é muito interessante da gente notar, porque quando Jesus usou essa palavra, teve um quê? Que completou, na maioria das vezes teve um quê que completou a forma dele dizer sozo. E nós vamos ver daqui a pouquinho. Mais um, por favor. Lucas capítulo 11. Eu quero ler Lucas capítulo 17 com vocês. Eu quero ler. Se você puder, abre a sua Bíblia, vamos ler. Porque esse vale a pena ler. Lucas capítulo 17, de 11 até o 19. Aqui para você perceber o que é sozo. Amém? Vamos ler? Vamos ler, irmãos. Vai ser gostoso. A caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galiléia, e ao entrar num povoado, 10 leprosos, quantos leprosos? 10. Dirigiram-se a ele, ficaram a certa distância e gritaram em alta voz. Por que ficaram a certa distância? Porque eles não podiam se aproximar. E gritaram em alta voz, Jesus, mestre, tem piedade de nós. E ao vê-los, ele disse, vai mostrar-se aos sacerdotes. Enquanto eles iam,
eles foram purificados. Um deles, quando viu que estava curado, e esse curado não é sozo, esse curado na tradução do grego é iaomai, voltou louvando a Deus em alta voz, prostrando-se aos pés de Jesus, porque agora ele podia se aproximar, e lhe agradeceu. E este era samaritano. Ó, o cara era samaritano, faz um negócio desse. Porque os judeus não se davam com os samaritanos. Jesus perguntou: não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser esse estrangeiro. Então ele lhe disse: levante-se, vá, a sua fé o salvou. E quando Jesus disse a sua fé o salvou, ele usou a palavra a sua fé o sozo. Porque agora aquele leproso, ele tinha cumprido, ou não é cumprido, ele tinha dentro dele o que aconteceu, ele recebeu a cura e foi desenvolvido dentro dele um sentimento de quê? De quê? Me ajude aí. Gratidão. Foi desenvolvido nele um sentimento de quê, meus irmãos? Gratidão. E ele voltou para agradecer. Ele não só ficou com o sentimento, ele voltou e publicamente agradeceu. Nós vamos falar hoje sobre gratidão. Na última parte nossa, nós vamos falar sobre gratidão. E aí Jesus disse para você, sozo. E os outros 9? E os outros 9? Foram curados. Tá bom. Para você tá bom. Vocês estão começando a entender que o Evangelho, ele tem esses níveis de profundidade que nós precisamos começar a buscar? Muito bem. E o que é Shalom? Shalom, pode colocar um outro slide, assim, para a gente ir mais rápido. Shalom é uma das palavras que eu mais gosto, né? Eu até parei porque eu incomodava meus amigos do WhatsApp, porque toda vez que eu mandava no WhatsApp, eu mandava Shalom, Shalom, era Shalom para todo mundo. Agora parei, mas vou mandar de novo. Você vê. Era Shalom para todo mundo. Porque eu aprendi uma vez que Shalom não é paz só. Shalom é algo que ultrapassa o seu desejo ou a sua visão de paz. Shalom mostra a felicidade, você ser completo, mostra plenitude, mostra um sentimento profundo de bem-estar. Isso é Shalom. O Shalom para o judeu não era uma palavra, era como se fosse um meio de governo, algo que eles desejavam como vida em comunidade, que fosse num universo de Shalom, um reino de Shalom. Esse é o reino de paz. É por isso que quando Jesus vem, ele diz: eu sou o príncipe da paz. Ele é o Shalom, porque ele traz um reino de paz, né? Aí o pastor Oswaldo me vem com uma história dessa. Vê se a gente merece, né, os pastores que a gente tem. Porque ele pega então, sozo, que é a salvação no seu estado mais completo. Vai vendo, pode pôr o outro, por favor. Esse, fica com esse. Sozo no seu estado mais completo, curar, libertar, salvar. E diz assim, nós vamos estudar também junto Shalom, que é a plenitude do bem-estar. Se isso daqui fosse uma linguagem comportamental, nós diríamos que nós estávamos em estado de flow, que é o estado da plenitude. Como não é? Nós vamos dizer que isso daqui é a antessala do paraíso. Agora, será que isso é possível? Sim ou não? Nós ouvimos aqui a irmã falando sobre a menina lá que declarou, isso aí vai ser curado. Certa ocasião, teve um homem que chegou para Jesus com um menino lá que tinha um problema e disse: Senhor, se o senhor pode fazer alguma coisa? E Jesus falou para ele assim: se você puder crer, tudo é possível ao que crê. Pergunta, vou voltar à pergunta aqui que não é esse o tema. Isso que nós estamos querendo fazer durante esse mês, é possível aqui na Terra? Sim ou não? Ó, de duas uma, ou vocês não querem participar ou a gente não acredita nisso. Eu vou dar mais uma chance e eu não faço isso. Vocês sabem, aqui hoje eu estou inspirado, hoje eu estou...
Isso é possível sim ou não? Sim. A pergunta que eu faria agora, vocês querem isso sim ou não? Sim. Porque veja bem, se isso é possível e você quer, qual é a razão de você não ter? Só se você não se dispor. Porque o que eu queria mesmo era que nós tivéssemos esse pensamento diferente com relação a essa mensagem de hoje. E nós entendêssemos como é que eu consigo sozo mais shalom. No mundo, que Jesus disse, no mundo você terá o quê? Aflição. Aflição tira meu shalom? Aflição tira meu shalom? Respostas nós vamos ao longo dessa conversa. Existem duas coisas que nós confundimos. Uma é felicidade e outra é alegria. Tristeza não é o antônimo de felicidade, mas sim de contentamento. Então nós vamos ver isso até o final, de acordo? Beleza. Então vamos lá, para o próximo. Como ser sozo? Meus irmãos, não olhem para isso e falem assim, eu já vi isso. Não pense assim não, ok? Você está proibido de pensar, agora você vai pensar só porque eu falei. Mas pense nisso de uma outra forma, diferente. Por quê? Eu vou dizer uma coisa para você que você vai refletir no lugar que você está. Você nasceu de novo mesmo? Eu sei que você já foi batizado. Não tem problema nenhum. Já falei aqui, quem me batizou foi o pastor Hélio de Souza Ribeiro. Fui batizado. Mas tinha um homem que era um homem religioso. E ele chegou para Jesus e fez um galanteio para Jesus. Eu sei que o senhor é mestre e tal, aquela conversa toda. E Jesus falou para ele assim, pode parar com essa conversa. O importante para você é que você nasça de novo. Vamos ler? Eu vou ler isso aqui para vocês. Em resposta, Jesus declarou, digo-lhe a verdade, ninguém, olha meus irmãos, prestem atenção nisso aqui comigo, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E ele continua, vai comigo aqui. E ele diz assim, e respondeu, versículo 5 agora, digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino se não nascer da água e do Espírito. E o 7 ele diz assim, não se surpreenda pelo fato de eu ter dito, é necessário que vocês nasçam de novo. Quando nós falamos sobre reino, onde nós pensamos o reino? Lá ou cá? Meus irmãos, isso é relevante. Jesus falou assim para eles, o reino de Deus é o quê? Chegado a quem? A vós. O reino de Deus é chegado. Onde é o reino? Lá ou cá? Lá ou cá? Porque se você estiver esperando o reino lá, não tem problema algum. Mas nós somos cidadãos do quê? Do reino. Nós somos representando o reino aqui. Então o reino para mim começa onde? Aqui. O meu reino é aqui. Não que eu espero aqui, que lá vai ser completo, mas eu já vivo aqui. Então você não consegue entrar no clima do reino se você não nascer de novo. Você vem, você fica na periferia, você não entende o que está acontecendo, porque você não nasceu de novo. Foi isso que Jesus falou para aquele homem, você precisa nascer de novo. Nasce de novo que você vai entender o reino. Se você não entender de novo, você não nascer de novo, você não entende. E muitas das vezes nós estamos sem sozo, porque nós não entendemos o que significa nascer de novo. Por isso que eu disse, a gente já leu isso muitas vezes. Olha, não se esqueça, hein? 49 anos de crente. Quantas vezes você acha que eu já li a história do Nicodemos?
quando você vai nascer de novo, Jesus disse assim, você tem que nascer da água do Espírito. Aí ele falou assim, mas eu preciso morrer. Não, você nasce da água do Espírito. Você vai começar de novo. A nossa vida cristã sempre começa com uma outra perspectiva. Mateus capítulo 16, versículo 24, Jesus disse assim, Jesus então disse aos seus discípulos, se alguém quiser vir após mim, tem alguém aqui que não conhece esse versículo. Se alguém quiser vir após mim, faz o quê? Negue-se a si mesmo. O que significa eu negar a mim mesmo? Me dá uma ilustração. Negue-se a si mesmo. O que significa, num termo mais profundo, eu negar a mim mesmo? O que significa? Deixar é morrer eu. Eu tenho que morrer. Eu tenho que negar, eu não existo mais. Eu nego a mim mesmo. Agora eu vou seguir a Jesus. Ou seja, o recomeço que Jesus requer de nós para a gente ser sozo é um recomeço baseado nele. Tem um outro texto de Mateus que fala alguma coisa parecida no capítulo 20, que diz assim, não será assim entre vós, pelo contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês, deverá ser servo, e quem quiser ser o primeiro, deverá ser escravo. Esse versículo está dentro de um contexto que a mãe de Zebedeu, dos filhos de Zebedeu, chegou e falou assim, Senhor, não dá para o Senhor lá no seu reino, que reino que ela estava falando? Que reino que ela estava falando? No reino de Shalom. Lá no seu reino. Não dá para você colocar um filho meu de um lado e o outro do outro? E Jesus falou, vocês não estão entendendo. Naquele reino não é assim que funciona. Ou seja, esse reino aqui você tem que morrer. Você tem que pensar diferente. E nós queremos entrar no reino de Deus pensando igual. Não dá. Então a primeira coisa qual é? Novo nascimento. Novo nascimento. A partir do momento que eu nasço, o que acontece normalmente depois do nascimento? O pastor falou da minha netinha que nasceu, Vitória, a coisa mais linda. Mas como é linda. Só que dessa vez não puxou o vô, eu não consegui dizer isso. Eu queria dizer, mas não puxou. Mas vai ser inteligente igual o vô. Qual é o próximo passo de um recém-nascido? Crescer. Crescer. O próximo passo é crescer. O nosso tema está dizendo crescer. E crescer é muito mais complicado do que nós estamos pensando. Por isso que essa série Crescer é importante. Porque muitas das vezes nós crescemos, mas nós não amadurecemos. Então nós precisamos saber que tipo de crescimento foi que nós tivemos. Então vamos entender como é que nós crescemos. Vamos para 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Quem sabe de cor? 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Quem sabe de cor? Vamos lá? Se alguém está em Cristo... A gente já leu, nós já tínhamos lido isso antes, tá certo? O que Paulo está dizendo? Se alguém está em Cristo, o que ele é? Uma nova criatura. As antigas coisas passaram, eis que tudo se fez novo. Meus irmãos, eu não vou ter medo de afirmar o que eu vou afirmar, porque eu não tenho problema de errar. Mas nós, quando lemos isso, nós não entendemos, na maioria das vezes, a profundidade disso. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As antigas coisas passaram. Tudo se fez novo. O que é tudo? Tudo. É uma generalização. Muitas das vezes nós vimos a Cristo e nós fazemos novo alguma coisa, mas dentro de nós, tem um monte de coisa velha que a gente guardou. E nessa hora não dá sozo. Vocês entenderam? Não dá sozo. Porque para dar sozo eu tenho que ser curado. Mas dentro de mim está a minha história,
que eu não trouxe para a conversão, eu não coloquei para Cristo, para dizer, Cristo, a partir de hoje, eu enterro esse passado aqui também, eu não sou mais isso. Isso aqui não me influencia mais. Isso é ser curado. Então nós podemos começar a pensar nessa noite, se não é hora da gente olhar para dentro de nós e tomar uma decisão séria de enterrar o nosso passado, de enterrar. Ou então, a gente rever a interpretação bíblica que diz assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. Você não tem que carregar o seu passado, você não tem, você não precisa. Você só faz isso se você quiser, mas diz, você é uma nova criatura, larga o seu passado. Ah, mas você não sabe o que eu passei. Nem eu, nem Jesus quer saber. Eu provo para você. O texto de Lucas capítulo 17 do filho pródigo, o filho pródigo, que não era pródigo coisa nenhuma, ele pegou e ficou ensaiando um discurso para falar para o pai dele, que era um discurso do passado recente dele, não foi isso? Amém? Ele não ficou ensaiando? Quando eu chegar lá, eu vou dizer assim, pai, pequei contra o céu, contra ti, não sou digno de ser chamado seu filho, mas faça-me como um dos seus funcionários, dos seus jornaleiros. Jornaleiro, se não era jornaleiro, jornaleiro é que trabalha por jornada. Aí quando ele chegou, e ele foi falar, pai, não sei o quê, o pai falou assim, rapaziada, vamos arrumar uma festa, nós vamos fazer festa. Porque Deus não quer saber do seu passado, Ele quer saber que você já se resolveu e esquece o seu passado. Por quê? No caso daquela parábola, aquele irmão, prestem atenção nisso, no caso daquela parábola, aquele irmão não tinha um irmão resgatador. Sabem do que eu estou falando? O irmão mais velho era responsável pelo irmão mais novo. Mas naquela parábola, o irmão mais velho não quis nem saber dele. Mas o seu irmão mais velho quis saber de você. Amém? Sabe quem é o seu irmão mais velho? Jesus. Ele morreu por você e por mim. Ele resgatou. E disse assim, você não tem que lembrar do tempo que você ficou lá, gastando o seu dinheiro com as prostitutas, nem comendo lá, querendo comer as bolotas. Comece uma vida nova, enterra o seu passado. Depois disso é chororô. Senão não tem sozo. Sozo é cura. Amém? Só que tem uma coisa. O processo da nova criatura não é um passe de mágica. Ele é um processo transformacional. Você vai se transformando numa nova criatura. Se alguém está em Cristo, nova criatura, as antigas coisas passaram, eis que tudo se fez novo. Você começa uma novidade. E quando você começa a viver uma novidade, você precisa saber como é que você está agindo com relação àquela novidade. Não raro nós abraçamos a novidade nossa, pensando com a mesma cabeça que a gente tinha antigamente. A gente fala isso que é a mente de escravo. Daqui a pouco nós vamos falar um pouquinho sobre isso. E o mais importante, quando diz assim, eis que tudo se fez novo, observe que esse texto está em consonância com Apocalipse 21:5, que diz assim, eis que vejo um novo céus e uma nova terra. O que Deus faz conosco não é dar um novinho de nós, mas fazer-nos novo. A partir de onde? A partir de quem nós somos. Por isso que esse processo é transformacional. Deus vai nos transformando numa pessoa diferente, numa pessoa melhor. E nem sempre esse processo de transformação é tão bom. Às vezes esse processo de transformação dói um pouquinho, que é um processo de ajuste, mas você consegue entender. E aí nós vamos entender como é que eu consigo ter shalom quando Deus está me tratando. Terceiro item. Mais um, vamos passar mais um, vamos para frente, mais um. É preciso amadurecer.
Alguma vez você já olhou para uma pessoa grande e diz assim, esse menino parece que não cresce? Quer dizer, ele cresceu. Mas o que isso quer dizer, parece que não amadurece. Não raro, isso eu estou dizendo começando por mim, tá, irmãos? Ó, eu aqui primeiro. Não raro nós somos crentes com 50 anos e com cabeça não maduras. 49 anos e com cabeça não maduras. Por quê? Quando você está na igreja e está tudo bem, você está tudo bem. Mas acontece alguma coisa, eu fico chateado. Eu não entendo por que é que eu estou passando por isso. De repente é resultado da minha oração, quando eu disse assim, Deus me faça uma pessoa melhor. E Deus, para me fazer uma pessoa melhor, está tirando de mim aquele piorzinho que eu tinha. E às vezes a gente não entende. E a gente não entende. A gente não entende, sabe por quê? Porque nós não estamos vivendo o reino. Porque se você estiver vivendo o reino, igual nós falamos lá em João agora de pouco, se alguém quiser, vai nascer de novo, você tem a perspectiva do reino. E a perspectiva do reino diz que a sua vida está na mão de quem? De Deus. Ou será que ele se esqueceu por 5 minutos de você, o diabo pegou você? Não. Aquilo que está acontecendo tem uma razão. E aí eu tenho que ter essa perspectiva. Então, é preciso amadurecer. E aqui eu tenho que entender, e eu estou dizendo para vocês porque eu me dei mal nisso e eu não queria que você se desse mal nisso. Quando Deus nos dá um período de grande prosperidade, isso não significa que vai ser a regra. Aliás, Eclesiastes já nos alertava sobre isso, que essa lógica não existe, que o dia mau pode vir. E nessa hora, quando o dia mau pode vir, eu preciso perder a minha paz? Ainda fica aqui a pergunta, nós não estamos respondendo. João capítulo 16, versículo 33, Jesus disse assim, eu lhe disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Nesse mundo vocês terão o quê? Aflições. Contudo, tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Olha a fala que a gente não presta atenção. Ele falou assim, ó, aqui você vai ter aflição, mas tem uma coisa, não perca o ânimo. Eu venci o mundo. Vai fundo que você vai dar certo para você também. Não está escrito isso aqui é grifo meu. Mas veja, eu estou aqui usando uma paráfrase, porque ele está dizendo, eu venci o mundo. Então presta atenção em mim. Vai dar certo, mas no mundo você vai ter aflição. Então vai ter uma coisa, irmãos, que é certo, que Jesus falou, no mundo o que vai ter? Aflição. Então o dia que a aflição chegar, ao invés de você ficar bicudo, você fala assim, Jesus, o senhor falou que ia ter aflição, está aqui a danada da aflição, ó, me pegando aqui, ó. Não é que tem mesmo? Quando Jesus disse assim, se alguém quiser vir após mim, faça o quê? Tome o quê? A sua cruz. O que era a cruz? Cruz era um objeto de quê? De castigo, de humilhação. Cruz era um objeto de sofrimento, cruz era um objeto de morte. E Jesus está dizendo assim para você, pegue uma cruz, voluntariamente. Aqui nós já temos que começar a pensar que algumas coisas do Evangelho não são impostas, é você que se voluntaria a ela. Você pegue a sua cruz. Você pegue a sua cruz e siga-me. Isso significa que ele não nos prometeu conforto, mas ele nos prometeu segurança. E a Bíblia amplia a nossa perspectiva das aflições, quando Romanos capítulo 5, versículo 3 diz assim, e não somente isso, Romanos capítulo 5, versículo 3, mas o quê? Exultemos, meus irmãos. Por que eu quis trazer essa palavra para você? Se você estiver passando hoje por um problema, você tem a oportunidade de mudar a sua perspectiva do problema. Se você não está, amém. Mas se você vier ter um problema, lembre-se dessa conversa de hoje, que diz assim, e não somente isso, mas exultemos enquanto em tribulações. Eu não sei direito como faz isso. Porque eu tenho uma tendência mais de ficar chateado. Mas aqui diz assim, enquanto em tribulações, visto que, aqui está explicando por quê,
Sabemos que a tribulação produz o quê? A perseverança. O jeito de você desenvolver perseverança é tendo o quê? Tribulação. Então, se você falar assim, Deus, eu quero ser fiel até a morte. Você prepare-se que você pode ter um quê? Uma tribulação. Que é para você treinar, ser fiel até a morte. E a perseverança, um caráter aprovado. Quer ser uma pessoa melhor? Você vai passar por tribulação. Amém? Nossa, vocês não pensaram que quarta-feira ia ser isso, né? Domingo, eu tive o grato prazer de ouvir a irmã comentando domingo pela manhã de Mateus 11, 28 e 29, que nós tínhamos falado na segunda-feira anterior. Então eu tenho certeza que Deus tem uma mensagem para você nesse texto. Porque no meio de tudo isso, nós estamos falando de Shalom ainda, de sozo, hein? Nós estamos falando de sozo, nós estamos falando de quê? De sozo. No mundo você vai ter aflição, mas em Mateus capítulo 11, versículo 28 e 29, ele diz assim, vinde a mim, você que está cansado, sobrecarregado, e eu te aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E você vai encontrar descanso para a sua alma. O que eu estou querendo dizer? Esse é o sozo de Deus. Apesar de do mundo você ter aflições, Ele está dizendo, quando você tiver aflições, não tenha aflições. O que você faz? Mas aqui, meus irmãos, vocês estão comigo aí no fundo lá? Tá, amém. Aqui é o viver do evangelho, é o viver do nascer de novo. Ele está dizendo, quando você tiver aflição, olhe de lado para mim. Porque o exemplo que a irmã deu aqui é 100% verdade. A gente costuma dizer que o jugo é um peso. Não é. O jugo não é um peso. O jugo é uma ferramenta de compartilhamento de trabalho. Que você coloca no pescoço, normalmente de dois animais, normalmente dos bois. E Jesus está dizendo, tome o meu jugo e aprenda comigo. Agora eu quero que vocês façam um exercício de visualização. Todo mundo comigo? O irmão Zé Abrantes trouxe um boizinho lá para a gente fazer isso. Aqui precisava ter um boizinho naquele. Mas você vai fazer um exercício de visualização. O que Jesus está falando é o seguinte, eu tenho um jugo. E você vem e entra no meu jugo. Agora nós estamos o quê? Cabeça a cabeça. Isso é verdade que eu estou falando ou eu estou exagerando? Não é verdade. Está escrito. A menos que erraram, mas está escrito. E aqui não precisa muita exegese para traduzir isso daqui. Está certo, Oswaldinho? Aí você está... Agora aquela carga sua que você não conseguia carregar, a carga minha... Eu disse, Jesus, deixa eu entrar no seu jugo. Agora eu entro no jugo. Quem está carregando a carga agora? Eu e quem? Jesus. E ele fala, aprenda comigo. Visualize isso. Jesus falou, aprendei de mim. Então, quando você estiver andando com o seu jugo, você tem que olhar de lado, porque você não pode ir mais rápido do que ele. Porque quem está dirigindo, quem é? Ele. Você entende essa figura de linguagem, meu irmão? A preciosidade do que é você andar num jugo com Jesus? Quantas das vezes eu estou com um problema e eu não vejo ninguém por perto? Sabe por quê? Porque você saiu do jugo. O que você faz? Pede socorro e arruma logo um jugo com Jesus. Porque aí você vai ter cabeça a cabeça quem? Jesus. Ele carregando metade da sua carga e dizendo assim, aprenda comigo, ó. Talk to me, baby. Aprenda comigo. Vamos nós dois aqui. Esquenta a cabeça não, estamos juntos. Estamos juntos. Isso é o quê? Sozo. Isso é cura. Mas o que nós estamos fazendo hoje? Nós estamos pegando nossos problemas e dando no meio. Não é verdade? Afinal de contas, quem é que sabe desse negócio? Amém? Deus espera que a gente amadureça nesse contexto. Eu quero ver com vocês, nós já estamos... Tem mais 10 minutos aqui. Nós estamos indo para Romanos capítulo 12. Eu gosto muito desse texto, os irmãos sabem disso.
Capítulo 1 e 2. Portanto, irmãos, rogo-vos pelas misericórdias de Deus que se ofereça em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, e esse é o vosso culto racional. Quem se ofereça? Você. 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 É tudo nós. É tudo nós. O problema aqui é nosso. É você que tem que fazer. Se você não fizer, também é problema seu. Se você acha que eu estou exagerando, se você não fizer, problema seu, eu vou dar um outro exemplo para você. Vamos pegar o mesmo texto do menininho lá do filho pródigo. O pai sabia onde ele estava, sim ou não? Sabia. O irmão sabia onde ele estava? Sabia. Tanto sabia que quando ele chegou, o irmão falou assim para o pai: esse teu filho aí que gastou o dinheiro com o quê? Com as prostitutas. Ele sabia onde o cara estava. Mas o que aconteceu? Estava esperando o movimento de volta. Então, o movimento quem tem que fazer, meus irmãos, duas coisas. Não peça a Deus para te mudar, porque Ele não vai te mudar, Ele vai te transformar. Porque mudar não é muito... Deus não muda. Tiago diz que não tem mudança, nem sombra de variação, mas Ele pode te transformar. E a outra coisa, Ele espera que você venha até Ele. Venha. Vinde a mim os que estáis cansados e sobrecarregados. Venha. Venha, não é Ele que vai. Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu entro. Tá bom? Então, isso é importante, que o movimento é nosso. E não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transforme-se. Quem transforme-se? Quem transforme-se? Você, eu. Isso é um problema de quem? Meu. É meu. Se eu não quiser mudar, eu não mudo, pronto, acabou. Ok, então não reclamo. E se você veio no culto de quarta-feira, agora se você não mudar, você também não tem nem direito à inocência mais. Se deu mal por ter vindo. Fazer o quê? Mas transforme-se pela renovação da sua mente. Veja só que esse versículo aqui, nós vamos ouvir ele até morrer e nós não vamos explorar todo o potencial dele. Você, pela renovação da sua mente, renova a sua mente. Para de pensar desse jeito que você está pensando. Pensa diferente. Se você não quer acreditar nisso daqui, sei lá, pense em outra coisa. Mas renove a sua mente. Atualiza. Cai na real. Para que você experimente e comprove a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Agora veja só, se você não está tendo um relacionamento com Deus, sabe por quê? É porque você não mudou a mente. Você está pensando como mente de escravo. Você está pensando como mente de filho pródigo, você está pensando como mente de filho mais velho, você está pensando como mente de uma pessoa que não entendeu quem é o pai. Cai na real. Se você quiser, experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Essa falta de amadurecimento é que nos mata. Eu vou contar uma coisa para vocês, espero que não esteja gravando, mas se tiver, a Sara... Falando com a Sara, eu falei assim, e como é que vai a Vitória? Ela falou assim, pai, está parecendo um piercing de seio, fica o dia todo mamando. Sabe por quê? Porque criança é o seguinte, se ele ficou com fome, o que ela faz? Chora. O problema da criança... ela aprende que se ela chorar, o que acontece? Ela ganha. Quem não chora não mama, já dizia o filósofo. Aí o que acontece? O sujeito cresce e não amadurece. Então ele continua fazendo o quê? Chorando. Para quê? Mamar. Então hoje Deus está dizendo, cresça. Cresça, para de chorar. O exemplo contado hoje é de uma católica que aprendeu a parar de chorar. E começou a fazer o quê? Acreditar. Começou a usar ferramentas que nós, muitas das vezes, não usamos. Porque nós fomos acostumados a quê? A chorar. A chorar. Qualquer coisa, o que a gente faz? A gente chora. Só que a Bíblia diz assim, olha, eu quero que vocês saibam, isso está em Efésios capítulo 6, eu quero que vocês saibam que a luta de vocês não é o quê? Contra carne, nem contra sangue,
mas é contra o quê? Potestades, principados. Meus irmãos, com o perdão da palavra, é punk. Você tem que ir para cima. E o que nós estamos fazendo? Chorando, porque a gente não cresceu. A gente não cresceu. Aqui não é uma crítica a você compartilhar. A Bíblia recomenda que você compartilhe. Confesse os seus pecados para que você seja o quê? Sarado. Confesse, compartilhe. Mas o chororô não tem lugar. O chororô não tem lugar porque nós temos que aprender com Cristo. Vim de aprender de mim. Jesus tinha chororô? Sim ou não? O dia que Pedro falou assim, Senhor, fala o seguinte, não morre hoje não. Não foi bem assim que Pedro falou. Mas falou assim para ele assim, é isso mesmo? Não faz isso não. Ele falou assim, afasta de mim, Satanás. Eu vim aqui para fazer um negócio e vou fazer. Quando ele estava no Getsemane, que chegaram os guardas, ele falou assim, o que você tem que fazer, faz logo. Quem que vocês estão buscando? O Cristo? Vamos lá, sou eu. Ou seja, não tem chororô, vai para cima. Por quê? Porque você é uma pessoa nascida de novo, você sabe com quem que você conta. Você tem um pai na sua cola, ou você ainda tem a mente de escravo. Então, esse é um outro ponto. Amadureça. Eu só quero fazer uma observação a respeito desse comportamento. Quando Deus quer que nós amadureçamos, que nós nos transformamos, o que Deus quer é que nós voltemos ao estado original. Ou seja, Deus quer que nós cresçamos, amadureçamos, entendamos a relação com Ele, do sozo, do liberto. Jesus, quando chega na sinagoga em Lucas capítulo 4, versículo 16, se não me engano, ele abre e diz assim, o que Isaías dizia é isso aqui, eu vim libertar os cativos, eu vim trazer vista aos cegos, eu vim trazer o evangelho de boas novas. O que ele veio fazer? Ele veio trazer um sozo. Ele veio trazer um sozo. E esse sozo, esse evangelho completo é a nossa apropriação. Brincava com meus amigos, irmãos lá do escritório, dizendo assim, vocês sabem quais foram as duas grandes perguntas da humanidade, as primeiras perguntas da humanidade, quais foram? As duas primeiras perguntas da humanidade, quais foram? Vamos lá. Não, essa é filosoficamente sim. Onde está você? Essa foi a primeira pergunta. Gênesis capítulo 3, versículo 9. Onde está você? Essa é uma pergunta sozo de hoje. Onde está você? Tudo isso aqui é porque Deus quer te transformar para você voltar a ser aquele que Ele falou assim, você está aqui para dominar, encher a terra, para fazer acontecer. E o dia que Deus sai para dar uma voltinha, pergunta assim, Adão, onde está você? Osmar, onde está você? Estou aqui reclamando da vida. Mas eu não coloquei você para dominar, mas sabe o que é? Leva mal não, senhor, mas é que teve um probleminha que eu não esperava, e eu estou aqui enrolado. Como assim? Estamos juntos. Aí o Adão disse assim, sabe o que é, senhor? É que eu estou pelado, estou nu. E Deus fala assim para ele, quem falou que você estava nu? Essa é a segunda pergunta. Versículo 11. Quem fez Adão achar que estava nu? Quem foi? Quem foi? Quem foi? O pecado. Através de quem? Quem foi que ajudou ele a pecar? O diabo. Jesus diz em João 10:10, o ladrão veio fazer o quê? Matar, roubar e destruir. Ele veio fazer-nos nu. É por isso que o sozo traz um evangelho de salvação, libertação e cura. Eu vou mais rapidinho aqui para a gente terminar dentro do horário, Zé. Quando nós entendemos isso, que Deus nos quer de volta nessa plenitude, tudo bem com o Souza até agora? O que nós temos que aproveitar, pode passar mais um, já nem sei mais onde nós estamos aqui. Mais um. Aí, parou.
Quando eu entendo quem eu sou, a minha paternidade, quando eu aprendo a entregar os meus caminhos ao Senhor, confiar nele, quando eu aprendo a andar com Ele, quando eu confesso a Ele e entendo que o meu passado não me influencia mais, meu passado não me influencia, meus irmãos, o meu passado não me influencia mais. A minha consciência, ajudada pelo ladrão, quer que eu fique preso ao meu passado. É aquele ele quer, porque isso me segura, emocionalmente me segura. Mas Deus disse assim, dos teus pecados eu jamais me lembrarei. Então por que eu quero isso? Então a próxima fase do sozo é o desfrute do sozo. O desfrutar do sozo, quando você resolveu a primeira parte, se você está me acompanhando bem, é o shalom. O shalom é quando eu resolvi, eu estou curado, eu estou salvo, eu estou liberto, eu estou curado, eu preciso ser curado. Por que eu estou insistindo na cura? Porque muitas das vezes nós não somos curados, nós somos salvos, mas não somos curados. Muitas das vezes nós não somos libertos. E a vida continua nos oprimindo, o pecado ainda continua nos escravizando. Mas quando eu resolvo isso, começa a se cumprir a segunda parte do versículo que eu acabei de citar. O ladrão vem para matar, roubar e destruir. Mas eu vim para que você tenha vida, e você tenha vida em abundância. Então, o reino é lá ou é cá? É cá. Agora, a vida em abundância decorre de quanto dinheiro eu tenho? Não. A Bíblia diz assim que a vida de um homem não é dado pelos seus bens. Não é dado pelos seus bens. Um dos países mais ricos do mundo é que tem a maior taxa de suicídio. Porque as pessoas não têm paz, elas não têm shalom. Elas não têm shalom. Então, a paz, eu quero que você se fixe nisso, a paz não nasce pela calma do ambiente externo, mas pela serenidade e a certeza do ambiente interno. A paz está dentro de você, não fora de você. O primeiro discurso de Jesus em Mateus, ele disse assim, bem-aventurado, a nossa tradução diz bem-aventurados pacificadores. A tradução em inglês diz assim, bem-aventurado os fazedores de paz. Então, nós somos colocados como pessoas que temos que ser o quê? Fazedores de paz. Por que nós somos fazedores de paz? Porque nós temos paz. Temos mesmo? Se nós não temos, nós temos que ter paz a partir de hoje. Por que nós temos que ter paz a partir de hoje? Porque eu não preciso ter problema. O problema não é meu. Eu tenho que resolver, mas não é meu. Jesus falou para mim assim, ó, se você tiver problema, fala comigo, talk to me. Fala comigo aqui que nós vamos resolver esse negócio. Não tem problema nenhum. Filipenses 4:7. Preste atenção, né, que nós estamos terminando, irmão. Fica comigo aqui. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e suas mentes em Cristo. O que acontece aqui, esse versículo ele tem um truque, que ele diz assim, ó, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, fará o quê? Guardará o quê? Os vossos corações e as vossas mentes. Onde? Em Cristo. Significa que toda vez que eu não tenho paz, onde está a minha mente? A minha mente está em Cristo, sim ou não? Não. Mas não sou eu que estou dizendo, é o versículo que está dizendo, que diz assim, que a paz guarda a minha mente em Cristo. Se eu estou sem paz, a minha mente não está em Cristo, então nós temos que começar, isso aqui é uma coisa que nós podemos fazer hoje, a partir de hoje, talvez a gente tenha que fazer um compromisso de começar a orar objetivamente, e dizer assim, Deus, eu estou sem paz, eu preciso de paz, coloca a minha mente em Cristo novamente para eu ter paz, E a última parte que eu quero falar com você, shalom e gratidão. Gratidão, pode colocar o outro texto. Maravilha. Gratidão não é agradecimento. Gratidão é uma atitude. Você falar assim para a pessoa, oh, obrigado, obrigado. Isso daí não é gratidão. Isso daí chama-se educação. É legal também, eu gosto.
Eu acho bacana isso. Mas isso não é gratidão, porque gratidão é uma atitude que você tem com relação a alguém. Vocês estão acompanhando isso? É uma atitude, você tem que exercitar. Se o que você tem... Sabe aquele famoso assim, Senhor, dou graça por esse alimento? Isso daí também é bonito, é muito legal isso. Mas isso é agradecimento, você está agradecendo. Obrigado que o Senhor me deu o alimento, obrigado. E quando eu falo obrigado, o que aconteceu? Eu vou ter que devolver. Eu tenho me policiado a dizer a Deus, a não dizer obrigado a Deus, porque eu não consigo ficar obrigado a Ele a nada, porque o que eu consigo dar de volta, né? Então eu estou me policiando a usar outras palavras, Senhor, sou grato e tal, mas mais do que falar de gratidão é você ter um sentimento de gratidão. E é isso que nós temos. Mas sabe quando o sentimento de gratidão vai vir? Quando eu tiver nascido de novo. Porque aí eu sei que tudo vem dele, que eu dependo dele, é tudo dele. Não tem mais nada meu, o controle é dele, o controle é dele. O que está acontecendo é por ele, os meus dias foram contados por ele. Eu não tenho mais nada. Então, e aí é que vem o truque. Você quer ver o truque? Você quer ver o truque? Que coisa impressionante que é a Bíblia. A Bíblia é impressionante. 1 Tessalonicenses 5,18 diz assim, prestem atenção, todo mundo comigo? Tá, maravilha. Deem graças a Deus quando a situação for boa. Está escrito aqui. Alguém tem uma versão diferente aí? A sua está diferente? Em todas? Está dizendo, deem graças a Deus em todas as circunstâncias. Deem graças a Deus onde? Em todas as circunstâncias, porque essa é a vontade de Deus para vocês. Meus irmãos, isso é um exercício, isso aqui é um exercício, tá? Eu não estou dizendo para você que seja fácil fazer isso, mas dê graças a Deus em tudo. Isso é perspectiva do senhorio de Cristo. E o outro texto que está colocado ali, que eu quero encerrar com ele daqui a pouco, é: não ande ansioso por o quê? Então, tem um que diz assim, dê graças a Deus por tudo. E o outro diz assim, não ande ansiosos por coisa, por nada. Então, um dá graças a Deus por tudo, e o outro não anda ansioso por nada. Mas em tudo, o versículo está dizendo ali de novo, mas em tudo você faça o quê? Com oração e súplica você faça o quê? E ação de graça. Então diz assim, não ande ansioso. Meus irmãos, isso é difícil, eu sei que é difícil. Eu não estou aqui fazendo um discurso para vocês, falando assim, faça como eu. Não, faça como eu não. Todo dia eu tenho que renovar a minha mente, para dizer assim, eu não tenho que ficar ansioso por nada. Porque a minha vida está na mão de Deus. E aqui está escrito aqui, ó, não ande ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, e com ação de graça. Aqui tem um fato interessante, que ao mesmo tempo que você ora por tudo, você já faz o quê? Agradece. É uma pegadinha que tem no versículo. Você ora e já agradece. Você ora e agradece por quê? Está nas mãos de Deus. Amém? O último comentário que eu quero fazer não tem nada a ver, acho que não está aqui, espero que não esteja, porque não... Antigamente, quando a gente estava mais envolvido com aconselhamento, a gente falava sobre as pessoas ficarem bem. Por quê? Essa tarde eu atendi uma pessoa que você vê que o nível de estresse da pessoa vai fazendo uma cadeia, um círculo vicioso. A gente tem alguns hormônios que o corpo libera. E tem 4 hormônios que diz que é o quarteto da felicidade. Que é a endorfina, dopamina, serotonina e ocitocina. Quando você tem uma atitude de gratidão, o seu corpo libera esses hormônios. Esses são considerados os hormônios da felicidade. Você tem um sentimento de felicidade. E quando você libera esses hormônios, você não libera adrenalina. Se você não libera adrenalina, você tem menos chance de ser estressado. Então, até por uma questão de inteligência, vamos ser gratos. Segundo a tradição, o momento que você mais libera a ocitocina
É quando você abraça. Quando você abraça, você libera a ocitocina, porque você tem um sentimento de proteção que nesse momento você relaxa. Você tem um sentimento de proteção, porque alguém está te protegendo. Aí você libera a ocitocina. Então as pessoas que abraçam têm tendência a sorrir. Elas abraçam e te dão um sorriso, porque elas ficaram bem. É mais ou menos 4 segundos, já começa a liberar. Encerrando a nossa conversa, vocês ficaram atentos, fizeram uma cara boa para mim, eu agradeço. Mas o assunto, para mim, é extremamente sério. Você sabe, pelo que eu abri falando para vocês. Eu fiz a decisão de não ser mais relapso com a minha vida espiritual. Não. Eu não vou viver espiritualmente por menos do que a excelência. Não vou. Não vou. Não vou. E serei bastante rigoroso comigo mesmo, na busca da revelação de Deus, na busca do cuidado com os irmãos. Eu quero fazer isso, porque eu quero sozo na minha vida, eu quero ser cada dia curado, salvo já sou, cada dia mais liberto de tudo. E que a paz de Deus, que exceda todo entendimento, guarde o meu coração, para que independente da situação, eu possa ficar triste, mas não infeliz. Jesus, quando disseram para ele, o teu amigo Lázaro morreu, o que Jesus fez, que a Bíblia diz? Ele chorou. Ele estava alegre? Não. Mas ele estava infeliz? Não. São 2 sentimentos diferentes. O sentimento de tristeza, quem de nós aqui não chorou, quer seja lágrimas, quer seja com o coração apertado pelos francisquinhos, pelos pais dele? Quem de nós não chorou? Não foi um momento de tristeza? Foi. Mas não é um momento de infelicidade. Porque nós sabemos, inclusive, que a morte do francisquinho tem um propósito de fazer pessoas melhores. Nós todos fomos já melhorados e abençoados com a morte dele. Fazer o quê? Não fomos, meus irmãos? Fomos. Todos nós aprendemos. Inclusive, todos nós aprendemos, inclusive, a amar mais os nossos irmãos. Amém? Eu fiz uma decisão. A minha decisão é essa. Não vendo mais por uma coisa qualquer. E eu sou quem Deus diz que eu sou. E eu sei quem Ele diz que eu sou. E eu não permito mais que o diabo cirande a minha vida e nem na minha família. Porque eu não fico mais me enganando com, está tudo bem, não está não. A luta é contra a carne e sangue. Eu estou aqui para fazer a diferença. E estou aqui para dizer para as pessoas, você também pode ser salvo, livre, curado e feliz, independente da situação, porque Deus está no controle e aquela situação só te fará uma pessoa melhor dentro dos planos de Deus. E outra coisa, vai para cima, porque Deus está com você. Então não dá moleza não. Nós estamos aqui para arrebentar, tá bom?